Boa tarde a todos, bem-vindo à 11ª sessão do Web Media 2021. Essa sessão é a sessão intitulada Social Networks and Social Media, e a gente começa com uma Industry Talk do Vinícius Furlan. O Vinícius vai falar sobre Globo AB e Globo MAB, fundamentando e acelerando decisões na Globo através de experimentação e otimização. Então, Felipe, pode colocar o Vinícius, por favor? Oi, Vinícius, boa tarde. Oi, Joel, tudo bom? Bom, o palco é seu, pode ficar à vontade de começar essa apresentação. Tá ok, muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Furlan, eu sou cientista de dados do time de experimentação aqui na Globo, e hoje eu trago para vocês aqui uma pequena apresentação sobre o Globo AB e o Globo MAB, que são nossas duas plataformas de experimentação e otimização, e como a gente utiliza elas para fundamentar e acelerar as decisões na Globo. Um pequeno contexto, então, qual é a responsabilidade do time de experimentação dentro da Globo hoje? Hoje a gente está dentro da área de Big Data e a gente tem duas principais responsabilidades. A primeira é difundir a cultura de experimentação, né? Então, através de workshops, conversas, algumas consultorias, a gente vai até os times de produto e ajuda eles a experimentar. E a gente também presta suporte às plataformas de teste de hipótese, que é o caso do AB, do Globo AB, e de otimização, que é o caso do Globo MAB. Trazendo um pouquinho os números para cá, em 2021, a gente até então teve 2.754 experimentos já realizados dentro da Globo, onde desses 2.754, 1.770 foram ABs e 984 foram MABs, foram de otimização. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Globo AB. Um pouco de contexto primeiro, né, um conceito. O que é um teste AB? O teste AB nada mais é do que um experimento controlado, onde tu tem duas ou mais alternativas de uma mesma variável, e tu quer validar qual dessas alternativas performa melhor, né? Então, tu está validando uma hipótese. Aqui eu trouxe um exemplo de uma mudança de layout no player de podcast do G1. Então, eles tinham o layout de baixo como controle e eles resolveram implementar esse novo layout de cima para ver se aumentava o engajamento dos usuários com os podcasts do G1 nas matérias, né? Como é que funciona o fluxo, então, desses experimentos aqui dentro da Globo? A gente primeiro define um objetivo, e aqui vem a parte mais conceitual do experimento, onde tu tem a tua hipótese. Então, por exemplo, ali no caso dos podcasts do G1, eles tiveram uma pequena queda no consumo de podcasts, e aí eles queriam identificar da onde vinha essa queda. A primeira hipótese que levantaram foi, a gente mudou o layout. Quem sabe a gente coloca um layout novo para ver se foi essa mudança de layout que afetou. Então, tu define a tua hipótese e tu define uma métrica, né, de sucesso. No caso deles, era o player, a quantidade de pessoas que davam play no podcast. Vem a ideação. Então, no caso do podcast, é a ideação do layout em si, como é que vai ser esse novo layout, e definir como é que eles funcionam. Tu implementa esse teste com a ajuda do Globo AB, né? A gente fornece todo um backbone para te fazer a implementação, envio de sinais, sorteio. Deixa um tempo testando e coletando os dados. Depois disso, a gente tem um dashboard que a gente apresenta para o usuário, que ele pode analisar os resultados que estão ali. E aí eles os times tomam a decisão, né? Nesse caso do exemplo que eu trouxe, poderia ser, vamos mudar de layout? Não, vamos continuar com o layout atual. Hoje, o AB, dentro da Globo, a gente não usa método frequentista, mas a gente usa a metodologia, o formalismo bayesiano, e por dois principais motivos a gente resolveu trocar. O primeiro é que
sempre teve o conceito de significância, né? Tu tinha que esperar o teste atingir uma determinada significância. Hoje não, hoje a gente dá uma probabilidade como resposta para o usuário, então lá o usuário tem uma probabilidade da alternativa bater o controle ou uma probabilidade de ser a melhor das alternativas, e a gente tem uma loss, né, que é a curva dizendo que é a curva que vai dizer o quanto, mesmo que tu defina o experimento, implemente ele, veja um resultado e faça a mudança, se tiver uma perda ainda, que pode acontecer, a loss te diz aproximadamente o quanto tu vai perder. E porque muitos dos produtos queriam fazer uma comparação de distribuição desses parâmetros de interesse. Por exemplo, impressões, conversões, remoção de outlier. Então, a gente fez essa mudança para passar a trabalhar com distribuições. Eu trouxe 2 cases sobre o AB para mostrar para vocês. Esse primeiro case é um case de agrupamento de vídeos. Isso foi feito no site de receitas do G-Show. E o que acontece? A premissa do pessoal era a gente precisa aumentar o engajamento com os vídeos do dia. Como é que a gente pode fazer isso? 2 ideias surgiram. Vamos implementar mudar essa lista de vídeos do dia para um carrossel ou para um mosaico. Então, foram 3 alternativas que foram fornecidas, né? O controle, que é em forma de lista, o carrossel e o mosaico, e eles obtiveram um lift de menos 23% no carrossel e de 29,8% no mosaico. Lift é o quanto a tua métrica aumentou comparada ao controle. Tá? Então, esse é um caso legal onde simplesmente a mudança do layout, né, o agrupamento, deu um resultado bem relevante para a plataforma. E tem um segundo caso que eu trouxe, que é mais curioso ainda, que é o caso que o Globoplay, ele tinha em alguns pontos da plataforma um botão que como label estava escrito ajuda. E a ideia era para te continuar entendendo um pouco mais sobre o produto que eles estavam vendendo ou o plano. E eles tiveram a seguinte ideia: quem sabe a gente muda esse ajuda para o Saiba Mais, porque o pessoal não está clicando muito nesse ajuda. E essa simples mudança de ajuda para Saiba Mais deu um lift de 964%. Aqui eu trouxe aqui nessa imagem o nosso dashboard, né? O dashboard que o Globo AB fornece para os produtos. E eu trouxe para mostrar o valor da métrica. Ali, eles usam taxa de conversão como métrica primária. Então, eles passaram de 0,43% para 4,61%. É um aumento gigantesco. E apenas implementando um experimento. Eles notaram um simples experimento de troca de label. Né? Mas beleza. Isso é um pouquinho sobre o AB. Tá? A gente suporta ainda testes multivariados, isolamento, a gente tem toda uma plataforma, a gente tem um client que é capaz de, através de JavaScript, as pessoas conseguem implementar seus experimentos, de fazer a comunicação, mas né, aqui a gente está falando de entender problemas, buscar aprender com o teu produto. Aí, mas eu quero otimizar. Como é que a gente usa para otimizar? Aí é onde entra o GlobalMap. Tá? GlobalMap, porque a gente usa MAB para otimização. O que é o MAB? Ele é o Multi-Armed Band Problem. E basicamente, uma definição mais técnica dele, ele é um problema onde tu tem um grupo finito e determinado de recursos e tu quer maximizar teu ganho escolhendo entre diversas alternativas. Tá? Um ótimo exemplo utilizado até hoje na academia e no mercado de trabalho também é uma pessoa jogando caça-níquel. Pensa que vocês estão num cassino e vocês querem otimizar o ganho de vocês. É sabido antemão que as máquinas não têm uma probabilidade igual de te retornar o ganho. Então, a tua intenção é, dado esse dinheiro finito que eu tenho aqui, como é que eu invisto ele da melhor maneira possível, a fim de maximizar o quanto eu vou retornar, sair com o maior dinheiro possível aqui do cassino. Então, o MAB ele tem dois
ele é uma técnica de reinforcement learning, né? E ele tem dois pilares, assim, duas ações características. Tu pode fazer uma exploração ou um aproveitamento. Ele sempre está fazendo um trade-off entre essa exploração e esse aproveitamento. O que é exploração? A exploração eu estou testando novas máquinas, no caso do exemplo de caça-níqueis. Então, eu estou jogando e estou vendo o resultado que cada uma dessas novas máquinas me dá. E o aproveitamento joguei, dessas 10 máquinas, eu joguei em 5. E dessas 5, uma delas me retornou muito mais dinheiro que as outras. A maior parte do tempo, eu vou ficar jogando naquela ali. Aquilo ali é o que eu tenho de certeza. Aqui eu estou ganhando mais dinheiro do que nas outras. Mas, de tempo em tempo, tu tem uma taxa, né, que tu define no teu MAB, que é a taxa de exploração. De tempo em tempo, mesmo aproveitando aquela máquina e ganhando mais dinheiro naquela, tu vai testar uma outra, porque a qualquer momento o comportamento do ambiente pode mudar. E se tu para de explorar, tu não adere ao comportamento do ambiente. Eu trouxe 2 fluxos aqui. Então, esse primeiro é basicamente como é que funciona um algoritmo de reinforcement learning, né, e um MAB em si. Então, o robozinho é o MAB ali. E, no nosso caso, tu define uma ação, tá? Tu tem um grupo de ações que tu quer fazer. No caso do exemplo do caça-níqueis, pode ser botar a moedinha, botar teu dinheiro na máquina 2. Essa ação cai no ambiente, né? O ambiente vai reagir a essa ação que tu tomou. E pode acontecer de mudar o estado ou não. Eu trago um exemplo onde o estado não chega a mudar de uma forma mais factível, mas teoricamente o estado está sempre mudando, tá? Mas, então, a mudança de estado é o retorno que a máquina te deu. A máquina te fez ganhar. E qual é a recompensa? Ela te fez ganhar tanto. E tu volta para o MAB com essas informações, para o algoritmo de RL com essas informações de estado e recompensa. E tu fica sempre nesse looping, atualizando. Com isso, o algoritmo vai aprendendo sempre qual é a melhor máquina naquele determinado tempo a se jogar. E isso é variável, né? Eu trouxe um exemplo de viewability, que eu vou falar um pouquinho depois ainda sobre, que é um case. Mas o que acontece? A gente tem aqui o que a gente chama de lazy load. A gente não carrega uma propaganda até que o usuário role até um determinado ponto do produto. Tá? E quem decide isso é um MAB. O MAB, o que ele faz? Ele te dá uma posição, ele diz para o produto, carrega nessa posição aqui 200 pixels da página, 300 pixels da página, e ele vê se o usuário converteu ou não. Aqui, por que eu digo que às vezes o estado não é tão evidente? Porque tem uma mudança, né? Tem a mudança do ARM, da alternativa, da escolha do MAB, mas tu não vê isso acontecendo diretamente, assim, o usuário tem que prestar muita atenção para ver que está sendo carregado em pontos diferentes. E aí o que acontece? A recompensa é o viewability, o usuário viu ou não viu. Viewability é basicamente se o usuário ficou 1 segundo vendo pelo menos 50% daquela propaganda. Tá, então eu trouxe aqui um slidezinho para mostrar para vocês a diferença do AB e do MAB, né? Porque é uma pergunta que surge bastante quando a gente está fazendo workshops na Globo em si, que qual é a diferença dos dois? E aí, eu acho que esse gráfico é bem marcante, mas assim, o AB, ele tá ali para te aprender, né? Tu vai ter uma distribuição uniforme durante todo o tempo do experimento das tuas alternativas, e a ideia é aprender, é saber qual dessas alternativas retornou o quê, por quê, quando. Então, tu tenta sempre analisar uma variável só, porque daí tu sabe que a mudança que está acontecendo no AB está sendo só daquela variável. Já o MAB, ele está querendo sempre te retornar a maior quantidade da tua métrica que decidiu, taxa de conversão, viewability. Então, tu tem essa mudança nas curvas, né? Aqui no caso das alternativas, onde uma parte é a verde, outra parte é a vermelha, outra parte é a amarela, que se o ambiente muda, o MAB se adequa ao ambiente e muda com o ambiente para sempre estar entregando o que vai retornar mais ganho para o produto. A gente usa 3 algoritmos hoje na Globo. A gente usa o CB Tuned, o UCB One e o Thompson Sampling.
E outros gráficos aqui para mostrar um pouquinho da diferença dos três, tá? Porque o que acontece? Tu tem tempo de convergência e ambiente no qual eles funcionam. É basicamente o que a gente usa para indicar para os usuários qual dos produtos qual algoritmo usar. O CB-Tuned e o Thompson Sampling, eles têm uma convergência bem mais rápida do que o CB1. No entanto, o Thompson Sampling ele precisa de um ambiente estável, e isso significa que tu não tem muita mudança, o teu ambiente não muda muito rápido. O CB-Tuned, ele consegue convergir num ambiente instável, no entanto, a mudança dos ARMs, das alternativas da escolha, não pode ser muito alta. Tu pode ter uma interação mais instável, o comportamento do ambiente está mudando, mas tu não pode mudar muito as alternativas, né? E já o CB1, ele tem um tempo de convergência bem maior que os outros dois, mas ele suporta qualquer tipo de ambiente, assim, o ambiente pode estar instável, pode estar com bastante mudança nas alternativas, e não tem problema, ele ainda acaba convergindo. Só o tempo que ele vai levar é um pouco maior. Tá, então, os cases. A gente tem esse case que eu falei ali de viewability, onde o MAB ele aumentou 22% da métrica. E o que acontece? Como a gente está falando de propaganda aqui, propaganda é uma das maiores receitas da Globo, isso foi um ganho muito alto que a gente teve. E basicamente só o que o MAB faz é isso, tu tá rolando na página e ele tá escolhendo conforme tu vai assistindo propagandas, né, os usuários vão mudando seu comportamento, ele carrega qual o melhor momento para se carregar uma propaganda com o intuito de ter certeza de que o usuário vai assistir aquela propaganda. E outro case muito legal que é utilizado até hoje ainda é escolha de títulos. Então, hoje no G1, quando um editor vai publicar uma matéria no G1, ele escolhe 2 títulos. E por trás tem um UCB1 que fica sempre otimizando qual dos títulos é o melhor título. E por que o CB1? Porque nesse caso tu tem uma instabilidade muito grande, né? O teor da matéria pode influenciar. E aí, dependendo da matéria que tu publicou, muda completamente o comportamento do ambiente. Então, fizeram vários testes com os 3, mas o CB1 sempre retornou um ganho maior quando a gente fala de escolha de títulos, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço o tempo de vocês, agradeço a atenção, e qualquer dúvida fora o Q&A que a gente vai ter agora, que vocês tiverem, podem mandar um e-mail para bigdata.experimentation@g.globo. E eu Oi, Vinícius, boa tarde. Obrigado pela sua apresentação. A gente tem aí uns 2 minutinhos para fazer uma pergunta, né? Rapidinha. E, assim, eu de manhã cedo, né? A gente teve a palestra do Felipe, né? Se eu não me engano, que ele falou sobre. Felipe Ferreira, ele falou sobre recomendação, e ele chegou a citar um pouco sobre a ferramenta do Globo AB e do Globo MAB, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei um pouco curioso na fala dele, era sobre a questão de ficar acompanhando, de você ter variações nos testes ao longo do tempo. Então, assim, eu queria que você, se você conseguisse falar aí um pouquinho, rapidinho, né, para a gente, mesmo no teste AB, né, você pode ter, às vezes, ao longo do tempo, uma variação ali no teu resultado. A tua ferramenta permite que você consiga olhar ali determinados trechos, ou nesse caso seria melhor usar o MAB, por exemplo? Não, tá, o que acontece? Tu pode ter, a gente tem casos que a gente faz uma análise um pouco mais profunda, existem até experimentos que até hoje estão sendo analisados, que é exatamente isso que acontece. Aconteceu algo, a gente tem dentro do nosso dashboard do AB, todos os gráficos de impressão, de conversão, de todas as métricas, então tu consegue ter uma visão clara quando algo aconteceu, ou quando alguma coisa está acontecendo que está influenciando no teste. Porque assim, o intuito de um experimento, no fim das contas, é tu observar um comportamento do usuário. E tu espera que esse comportamento não mude num período pequeno, né? 2 semanas. Então,
se esse comportamento está mudando, tu passou 1 semana e meia com o mesmo comportamento, e daí nos últimos 3 dias esse comportamento mudou completamente, isso mostra um indicativo muito grande de que tu pode ter um problema de sazonalidade ali, ou, não sei, lançamos no caso do Globoplay que eles estão tendo, foi exatamente isso que aconteceu, eles têm uma oferta, e o que aconteceu? Teve uma abertura na curva, assim, a curva vinha sempre junta, uma alternativa estava ganhando um pouquinho mais que a outra, só que do nada a alternativa que estava ganhando caiu muito. E aí tu vai ver, teve lançamento de um produto, e esse lançamento de produto mudou completamente o comportamento do usuário. Então, sim, a gente permite que o usuário tenha dia a dia toda a curva, tanto de conversão, tanto de impressão, como das métricas que estão sendo analisadas, exatamente para que o usuário perceba caso tenha acontecido algo que possa interferir nesse experimento. Beleza. Obrigado, Vinícius. Infelizmente, a gente está bem estourado aqui de tempo, então eu vou ter que passar para a próxima apresentação, mas muito obrigado pela sua palestra, muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo lá na Globo. Muito Parabéns. Obrigado, Joel. A gente agora, então, vai passar para a apresentação da Cíntia Souza, da Federal da Bahia. Então, Felipe, pode colocar o próximo vídeo. Olá, me chamo Cíntia Souza, sou aluna de mestrado de pós-graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia. Venho apresentar o trabalho Um Modelo Ontológico e Serviços para Captura e Rastreamento de Proveniência em Redes Sociais Descentralizadas, juntamente com o aluno de mestrado José Ronaldo Júnior e o professor doutor Cássio Prazeres. A agenda da nossa apresentação. Bem, proveniência, ela diz respeito à fonte ou à origem de algo. Os metadados descrevem os dados e todo o seu processo de produção. Então, ele diz respeito a como os dados foram gerados, quais os caminhos os dados percorreram até chegar ao seu estado atual e se sofreram alguma alteração durante seu percurso. Diz respeito também à reprodutibilidade, integração e diagnóstico de problemas. Prover esse tipo de informação representa um desafio de pesquisa na área de redes sociais descentralizadas. Relevante parte das informações de redes sociais acontecem através dessas redes sociais proprietárias, como Twitter, Facebook, Instagram. E essas OSNs proprietárias possuem uma arquitetura centralizada e controle das informações dos usuários, criando uma espécie de silos de informação, ferindo assim a privacidade e o poder dos usuários sobre os dados. Então, como alternativa para solucionar esses problemas, foram criadas as redes sociais descentralizadas, que são redes sociais com arquitetura totalmente descentralizada, que utilizam pods como fonte de armazenamento, né? Então, as DOSNs são OSNs implementadas de forma descentralizada. Só que essas DOSNs também possuem problemas. As informações dos usuários dessas redes nem sempre podem ter suas origens verificadas, o que gera incerteza e desconfiança aos dados que trafegam nessas DOSNs. Uma das alternativas seria fazer coleta e rastreamento de proveniência dessas tarefas, dessas informações e dados que trafegam nessas redes descentralizadas. Só que essa tarefa não é trivial. A nossa proposta é desenvolver um modelo ontológico específico para proveniência e serviços para suporte à proveniência referentes a captura e rastreamento de dados em redes sociais descentralizadas. Então, nós propomos um modelo ontológico, um serviço de captura de proveniência e um serviço de rastreamento de proveniência. Aqui é a nossa arquitetura, composta pela rede social descentralizada,
o servidor de serviços de proveniência, que contém o nosso modelo ontológico, o serviço de captura, o serviço de rastreamento, e um servidor de proveniência, contendo os repositórios onde serão armazenados os dados. Para desenvolvimento do nosso modelo, nós contamos com requisitos de proveniência. E esses requisitos foram coletados pelo Provenance Incubator Group e foram selecionados por nós, né, para fazer requisitos específicos de proveniência. Esses requisitos eles foram agrupados entre requisitos de gerenciamento, conteúdo e uso. Nosso modelo ele é baseado em ProVO do W3C, então foram reutilizadas, né, as ontologias ProVO, os vocabulários FOF e CIOC. Aqui é o nosso modelo ontológico completo. O serviço de captura, né, que tem o objetivo de coletar a proveniência de tudo que é postado dentro dessas DSNs, né? Então, ela acontece através de chamadas ao serviço via protocolo HTTP e vai armazenar essa proveniência dentro de triple stores. E o serviço de rastreamento consulta as informações de proveniência através de consultas Spark. A avaliação do nosso modelo. O modelo ontológico faz a verificação e a validação. A verificação ela acontece através da construção de uma aplicação que faz captura de proveniência e, posterior a isso, ela faz o rastreamento através de consulta Spark. E a validação ela é feita através de uma ferramenta chamada OPS, que faz a validação quanto a possíveis erros, armadilhas nessa ontologia. E os serviços de proveniência, eles foram avaliados quanto à capacidade de resposta dos serviços em relação à quantidade de usuários e quantidade de triplas. Então, a avaliação do serviço de captura, ela variou a quantidade de usuários em 200, 500 e 700 usuários e a quantidade de triplas em 100, foi fixado em 100. O serviço de rastreamento, quantidade de usuários 200, 500, 700, 900 e 1000 e a quantidade de triplas de 100 a 10 mil triplas carregadas na Triple Store. Então, os nossos resultados, quanto à verificação do modelo, todos os requisitos de proveniência que foram elencados anteriormente, eles foram satisfeitos pelo modelo. Para a gente poder ter certeza que esses requisitos foram satisfeitos, foram feitas consultas como as apresentadas nesse slide, né? Então, através da requisição a partir de um determinado identificador de usuário, como o WebID, que é um identificador único, né? Identificar as postagens atribuídas a um autor e identificar as atividades executadas, se é uma publicação, um comentário, uma reação ou um compartilhamento. Então, aqui como a consulta 2 aqui é uma consulta Sparkle e o resultado da consulta ele foi satisfatório. Então, essa resposta ela já respondeu positivamente a alguns dos nossos requisitos. E como essa consulta, foram feitas mais outras consultas para que o modelo fosse verificado. A validação do modelo foi feita referente à ferramenta OPS, então não foram encontradas armadilhas de dimensão funcional e foram encontradas armadilhas de dimensão estrutural e perfil de usabilidade. Mas como podemos ver nessa tabela de prioridade, não foi encontrada nenhuma armadilha de prioridade crítica, que é uma armadilha que impede o uso da ontologia. Foram encontradas armadilhas de nível de prioridade menor e importante, mas essas armadilhas elas são justificadas pela modelagem feita em relação às reutilizações. Então, o modelo foi validado a contento. Em relação aos serviços, a gente pode ver que o serviço de captura ele tem uma relação positiva entre os usuários e o tempo de resposta. E o serviço de rastreamento,
ele também tem uma relação positiva, e a gente pode ver que quando temos 200 usuários fazendo requisições, o tempo de resposta ele é muito parecido. E quando a gente tem 10 mil triplas, o tempo já se afasta, mas continua sendo um tempo de resposta válido, né, aceitável, porque esses serviços eles são somente chamados. A rede social ele não depende de nenhum carregamento, de nenhuma atualização de página, de nada disso. Ele apenas, o serviço de captura apenas captura sem necessidade de um recarregamento de página, e o serviço de rastreamento é apenas uma consulta triple store. Então, esses tempos são aceitáveis, justamente porque em DOSN essa demanda de quantidade de usuários é bem menor. Muitíssimo obrigada. Oi, Cíntia, boa tarde. Obrigada pela sua apresentação. Enquanto não chegam aqui as perguntas, né, eu vou pegar aqui uma pergunta que foi feita pelos seus revisores, né, do artigo, e uma pergunta que eu vi que até foi bem comum é qual que seria um direcionamento futuro do seu trabalho, né? Vocês mostraram essa criação dessa ontologia, né, para captura de proveniência, mas o que vocês esperam fazer depois, uma vez que vocês têm essa estrutura toda definida? Bem, professor, nós esperamos evoluir esse modelo, evoluir os serviços e realmente colocar em uso, porque essa proposta de descentralização feita por Tim Berners-Lee, ela está, inclusive, muito latente hoje em dia, porque ele, como criador da web, ele quer realmente tomar o poder, que os usuários tenham o poder sobre seus dados. Então, para o futuro, essa proposta de descentralização, ela é viável. Então, a gente já vai estar preparado, com o modelo preparado, para quando as redes sociais descentralizadas realmente tomarem o lugar das redes centralizadas, elas já tenham proveniência, já estejam capturando proveniência, já tenham uma estrutura pronta. Porque a gente percebeu que, em alguns estudos mostram que as OSNs, as redes centralizadas, não é de interesse delas usar esse modelo, porque ele não interessa comercialmente. Então, seria realmente para uso de uma futura rede social descentralizada, como já existem algumas e que já agregam uma quantidade significativa de usuários. Certo. E uma outra pergunta que eu vi também, assim, você está capturando os dados, né, de vários usuários, tentando, por exemplo, ver todo um caminho que uma determinada postagem fez, né? Desde quando ela foi criada, por quem que repassou e por aí vai. Como que você conseguiria lidar nesse teu modelo, né, com diferentes políticas de privacidade que você viesse a encontrar nesses diferentes usuários, por exemplo, quando você estiver tentando ver ali o caminho que uma determinada mensagem passou? Como o nosso modelo e os nossos serviços, eles são propostos a nível de rede, então a rede propõe, a rede utiliza o nosso modelo e o nosso serviço. Então, ela já teria essa proposta de proveniência, ela já traria essa proposta de rede que propõe proveniência e que propõe que os seus dados sejam, vamos dizer assim, rastreados. Então, dentro dessa rede aconteceriam políticas, por exemplo, que quem usasse essa rede teria que aceitar certas políticas de ter dados rastreados. Porque dentro dessas redes descentralizadas que usam pods de usuários, esses pods, o usuário pode apagar o que ele postou a qualquer momento.
Então, podem acontecer certas transgressões, certas violações e até crimes dentro da rede, e isso precisa ser coibido, né? Precisa ser armazenado em algum lugar para que o usuário ele não possa simplesmente sumir com algo que ele fez, né? Então, para isso, a gente propõe esse modelo e esse serviço para que, ao acontecer algum tipo de transgressão dentro da rede, esses dados sejam armazenados em outro lugar. Mas, respondendo bem a sua pergunta, seria a rede propõe uma política, uma permissão, vamos dizer assim, de ter os seus dados, em caso de alguma violação, ser capturado, vamos dizer assim, e armazenado em outro lugar. Entendi. Então, na verdade, a política mínima é o seu dado vai poder ser coletado e armazenado, né? Não daria para você evitar totalmente isso. Infelizmente, a arquitetura não permite a arquitetura da rede descentralizada não permite a gente funcionar de outra forma. Mas mesmo ela sendo descentralizada, ela ainda tem esse problema de permitir que qualquer coisa seja feita dentro dela. Então, esse problema a gente tentou atacar. Certo. Muito bem, Cíntia. Obrigado pela sua apresentação, obrigado pelas suas respostas. A gente vai passar agora, então, para a próxima apresentação, que é a apresentação do Manuel, da Federal de Minas Gerais. Felipe, pode tocar o próximo vídeo. Olá, meu nome é Manuel Júnior, aluno de pós-graduação do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou apresentar o trabalho Towards Understanding the Use of Telegram by Political Groups in Brazil. Esse trabalho foi feito em conjunto com o aluno de doutorado Felipe Melo e com os professores Ana Paula, Fabrício Benevenuto e Jussara Almeida. Bom, a popularização dos smartphones e do acesso à internet impactou diretamente na forma como as pessoas se comunicam. Aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e Messenger se tornaram uma das principais formas de contato com amigos próximos e até mesmo com empresas, além de serem plataformas onde é possível encontrar comunidades de pessoas que compartilham interesses em comum através dos grupos públicos. E apesar dos diversos benefícios, esses aplicativos de mensagens instantâneas podem ser usados indevidamente, por exemplo, em ações voltadas para desinformação, disseminação de conteúdo terrorista e discurso de ódio. O próprio WhatsApp, que é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil e um dos maiores do mundo, já sofreu duras críticas sobre alguns desses aspectos. Em resposta, a empresa anunciou a exclusão de centenas de milhares de contas e também aplicou políticas como a limitação de encaminhamento de mensagens. E embora o WhatsApp continue sendo um serviço mais usado do que o Telegram, com aproximadamente 2 bilhões de usuários ativos, o Telegram tem apresentado um rápido crescimento e conta com atualmente mais de 500 milhão de usuários que acessam o serviço regularmente. Muitos desses usuários são provenientes de outras plataformas, em um movimento de migração motivado pela moderação ou aplicação de políticas de uso em plataformas mais populares. Esse fenômeno ocorre também em outros serviços e já foi estudado em outros trabalhos. E, por fim, esse trabalho se propõe a explorar esses dois tópicos principais, que consistem em tentar entender como a plataforma do Telegram é explorada politicamente e como se dá o processo de disseminação da informação entre grupos e canais da plataforma. Observando agora as diferenças entre o Telegram e o WhatsApp, nós podemos destacar dois aspectos importantes em que as plataformas se diferenciam. Primeiro, o limite de membros em um grupo, que é de apenas 256 usuários no WhatsApp, é estendido para até 200 mil usuários no Telegram, podendo ser ilimitado em canais. Outra característica importante diz respeito à disponibilização de uma API para acesso aos dados na plataforma e execução de ações na conta de forma programática, o que é possível no Telegram, mas não no WhatsApp, que conta apenas com uma API de mensageria corporativa. Em relação aos dados utilizados neste trabalho, foi feita a coleta de mensagens de grupos e canais públicos relacionados à política, e a descoberta desses grupos foi baseada na pesquisa de palavra-chave e nomes de personalidades políticas na ferramenta de busca do próprio Telegram, além da busca de URLs de convite em outras plataformas sociais. Os dados são compostos por 78 canais, 44 grupos. O período é compreendido de janeiro de 2018 a abril de 2021,
possui aproximadamente 1.400.000 mensagens e 75.679 usuários coletados, dos quais 20 são bots. Existem algumas limitações no que se refere aos usuários, já que somente os administradores dos canais conseguem ver os usuários inscritos, então esse montante se refere apenas aos usuários dos grupos. Nessa sessão, nós vamos analisar como que os usuários dos grupos e canais orientados à política exploram o Telegram, considerando a participação dos usuários no envio de mensagens, o conteúdo compartilhado e os tópicos que são abordados nessas mensagens. Nós podemos ver na evolução temporal do número de mensagens trocadas que existem picos de atividade em períodos que são correlacionados a eventos notáveis, como, por exemplo, o início da pandemia de Covid-19, as alterações na política de privacidade do WhatsApp e também a criação do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro. É possível perceber que no último ano do período analisado, especialmente no começo de 2021, o número de mensagens trocadas teve um aumento muito expressivo. Em relação à distribuição do total de mensagens e de membros pelos canais e grupos, nós podemos observar pela distribuição cumulativa que os grupos tendem a trocar mais mensagens do que os canais e reunir pessoas que desejam produzir e receber informações. Os canais, por sua vez, já tendem a atuar principalmente como transmissores de informação e em poucas vezes para uma audiência que pode ser até 2 ordens de grandeza maior. Quando a gente compara esses números com os números do WhatsApp, que tem um limite de grupo de até 256 membros, nós vemos que 30% dos grupos e 65% dos canais ultrapassam esse tamanho máximo de grupos do WhatsApp, o que evidencia como que o Telegram tem sido usado como uma alternativa às limitações existentes no WhatsApp. E quando nós observamos os grupos e canais com maior número de membros e de mensagens, é possível notar que os canais de direita dominam o ranking dos números de membros, bem como a classificação dos grupos com maior número de mensagens. Um outro fato interessante é que o canal com maior número de inscritos é o do presidente Jair Bolsonaro, e que na época da observação tinha quase 600 mil membros. Foi avaliado também o tipo de conteúdo que é compartilhado, e é interessante observar como que o Telegram tem sido usado como uma plataforma de divulgação de conteúdos externos, já que a maior parte das mensagens, aproximadamente 40%, continha algum link para o conteúdo na web. E esse tipo de conteúdo ele é seguido por texto simples, imagem, vídeo e áudio, conforme a gente pode ver nessa imagem. Dada a relevância que as mensagens com URL apresentam, nós vamos observar também quais que foram os domínios mais compartilhados e encontrados nessas mensagens. E observando os domínios das URLs, nós podemos notar que o YouTube responde por grande parte do conteúdo que é enviado, com um total de mais de 170 mil links compartilhados por aproximadamente 8.700 usuários distintos. Outras redes sociais também aparecem entre os domínios mais compartilhados, além de alguns blogs de conteúdo político e de outros veículos de imprensa. E por fim, para esse primeiro tópico da pesquisa, nós analisamos o conteúdo compartilhado nos grupos e canais a partir de uma análise de tópicos, onde foi possível observar que entre os assuntos mais discutidos nas conversas estão a pandemia de Covid-19, personalidades políticas, além de diferentes plataformas e redes sociais. O segundo tópico de pesquisa busca entender como que é o processo de disseminação da informação entre grupos e canais no Telegram. Nós investigamos a estrutura da rede que emerge da participação de usuários em diferentes grupos, e nessa rede, cada nó representa um grupo e as arestas são ponderadas pelo número de usuários que esses grupos têm em comum. Os nós foram coloridos de acordo com o algoritmo de detecção de comunidade e o modelo revela algumas características interessantes, como, por exemplo, a clusterização seguindo a inclinação política, onde os nós mais à esquerda e coloridos de vermelho são relacionados a visões políticas de esquerda e os mais à direita, coloridos em verdes, mais relacionados às visões políticas de direita. Uma outra dimensão da análise que ajuda a responder a pergunta diz respeito ao conteúdo encaminhado. Nós observamos que aproximadamente 34% das mensagens coletadas se tratavam de conteúdo criado por outro usuário. E observamos também que os grupos são mais propensos a ter mensagens encaminhadas. A gente pode ver pela distribuição cumulativa que, em alguns casos, 80% a 90% do conteúdo é encaminhado, não sendo original dos membros do grupo. E a tabela 7 mostra os grupos com maior quantidade de mensagens encaminhadas
e que nós podemos observar novamente uma predominância de grupos de direita. E, por fim, nós analisamos o alcance das mensagens através do número de visualizações de cada uma. Essa informação é disponível somente para as mensagens geradas pelos canais, e foi possível notar que cerca de 80% das mensagens não obtiveram mais do que 1.000 visualizações, mas, em contrapartida, uma pequena quantidade de mensagens foi vista centenas de milhares de vezes, uma vez que não existe limite para o número máximo de inscritos nos canais. E isso mostra o grande poder de alcance que o Telegram consegue obter. Bom, nesse estudo nós realizamos uma investigação para compreender o uso do Telegram através de grupos e canais políticos no Brasil, e nossas análises mostram um volume expressivo de usuários brasileiros na plataforma, associado a uma grande mobilização política, composta principalmente por grupos e canais de direita. Além disso, mostramos que no Telegram a rede de usuários já se encontra altamente conectada e com características que favorecem o rápido espalhamento de informação. Observando o conteúdo das mensagens, foi possível perceber uma quantidade expressiva de links para páginas externas da web, notadamente para vídeos do YouTube e outras redes sociais, o que evidencia o uso da plataforma como um vetor de compartilhamento de conteúdos. Essas observações, associadas ao fato de que os grupos do Telegram podem comportar 3 ordens de grandeza mais usuários do que o WhatsApp, fornecem condições ideais para o abuso de campanhas de desinformação dentro do Telegram em eleições futuras. Como uma forma de prevenir e mitigar esse possível problema, nosso grupo está atualmente trabalhando na construção de um monitor de Telegram, com o intuito de monitorar os principais assuntos discutidos nesses grupos e colaborar com equipes de checagem de fatos e jornalistas que possam estar interessados em cobrir informações de interesse público que possam circular em grupos e canais de cunho político. Obrigado pela sua atenção e dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas por e-mail mostrado na tela. Oi, Manuel, boa tarde. Boa Parabéns tarde, Joel. aí pelo trabalho, pela sua apresentação. Obrigado. Rapaz, esse tipo de trabalho sempre traz muitas perguntas, né? Porque vocês estão ali fazendo uma análise do que está acontecendo, né? E, enfim, descobrindo aí essas mecânicas da desinformação. Enquanto não chegam aqui algumas perguntas, né? Eu queria trazer uma pergunta lá que um dos revisores colocaram, né, para vocês, que era assim, né, nesses metadados que vocês estão coletando lá do Telegram, né, vocês conseguem coletar, por exemplo, o horário, né, em que há um timestamp de quando aquela mensagem foi enviada, e aí, assim, com isso, vocês conseguiriam ver, por exemplo, alguém que posta com uma frequência muito alta, ou horários em que tais postagens costumam acontecer? Conseguimos sim. Dentre as informações, né, que chegam no corpo da mensagem, a gente vê, né, o horário que ela é enviada, a informação de data completa, mas o foco do trabalho, pelo menos na análise de volumetria, né, temporal, a gente analisou ao longo dos meses, né, a gente não chegou a olhar na granularidade do horário por dia, mas a gente consegue ver um número de usuários, um grupo de usuários específicos que postam com mais frequência, que enviam mais mensagens, né, com uma frequência muito alta em relação a uma volumetria geral. E isso, inclusive, mostrado, né, tanto a nível de grupo, né, quanto a nível de usuário, quais são os usuários e quais são os grupos que têm uma volumetria mais expressiva de mensagens. E isso é caracterizado no trabalho, sim. Mas a nossa análise ela foi mais focada dentro de uma granularidade mensal, né, onde a gente pode ver no gráfico que nos últimos 2 anos teve um aumento muito expressivo no volume de mensagens trocadas dentro desses grupos monitorados. Você olhou ali, então, por mês, né? Então, você conseguia ver quando tinha alguma variação por algum assunto quente que aconteceu em um determinado mês, né? Exato. Uma pergunta que eu ia te fazer é se, por exemplo, assim, uma coisa que eu já reparei, né, de conversas, é que em alguns momentos em que acontecem, principalmente nas redes, né, associadas
nosso presidente aí, políticos de extrema-direita, quando acontece alguma coisa que desagrada aquele público mais fiel, né? Você geralmente tem um movimento contrário ali nas redes de tentar ressignificar aquela mensagem para manter aquele público ali. Então, vocês conseguiram identificar, assim, esses momentos, assim, esses lançamentos de campanhas, quando você olhava lá para os seus dados, e vocês também pararam para olhar um pouco, assim, Eu vi que vocês olharam os termos, né? Que estavam ali, mas de alguma forma vocês conseguiram ver, assim, se era um movimento de apoio, era um movimento desse, por exemplo, tentando ressignificar alguma coisa? Certo. A gente identificou, né, 2 picos principais de volume de mensagens e que são correlacionados com algum evento externo que é notável, né? Então, a gente tem, por exemplo, no final de 2020, quando aconteceu aquela mudança de termos do WhatsApp, né, que as pessoas tiveram que aceitar para poder continuar usando o aplicativo, existia uma migração muito forte, e também quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou oficialmente que ele estaria tendo um canal oficial no Telegram, teve também um número muito grande de usuários e de mensagens trafegadas dentro desses grupos monitorados. E a própria pandemia também, quando ela começou, motivou, de certa forma, um aumento expressivo de mensagens que são trocadas dentro desses grupos, tá? Então, inclusive, um dos termos que a gente analisou, usando a extração de tópicos das mensagens, é um assunto que aparece com bastante frequência dentro de grupos políticos, né? A pandemia, de certa forma, politizada, foi um assunto bem quente dentro dos grupos. Mas esses seriam os principais, a criação do canal do presidente, a pandemia de Covid e também essa migração de usuários do WhatsApp, que pode ter sido motivada por algumas políticas de moderação e também pela alteração da política de privacidade. Entendi. Bacana. Só recuperar uma outra pergunta aqui rapidinho. Uma das perguntas que foi feita é como que vocês montaram essa lista de termos, né? Vocês analisaram se ela tem algum viés específico? Como é que foi isso aí? Certo. Só para ficar claro, a lista de termos que foram discutidos dentro dos grupos, nós fizemos a extração de tópicos, né, usando o algoritmo de modelagem de tópicos, o LDA, no caso. Em relação aos termos usados para descobrir os grupos, né, que eu acredito que seja o foco da pergunta, nós chegamos com uma lista, né, de palavras-chave relacionadas à política, e também nós pesquisamos pelo nome de todos os políticos, de todo o espectro político, tá? Tanto de direita quanto de esquerda, e encontramos alguns grupos públicos e canais que vieram dessa busca. O Telegram, ele tem uma ferramenta de busca, onde você pode descobrir esses canais e grupos de forma pública, né? E, além disso, também nós pesquisamos em outras redes sociais, principalmente o Twitter, links de convite para grupos que tenham temática política. Então, teve um processo de curadoria nosso, só para filtrar grupos que são dessa temática, mas de todo o espectro. Mas, assim, inevitavelmente, os grupos, né, de direita, e principalmente de apoio ao presidente, eles são encontrados em maior volume, né, nas buscas, mas a gente contemplou todo o espectro político. Entendi. Manuel, parabéns pelo seu trabalho novamente, a gente já está aqui um pouquinho estourado no tempo. Tem mais algumas perguntas surgindo, o Adriano, o Celso, que já chegaram aqui. Vou pedir para você depois entrar lá na página, né, no Q&A lá, e fazer responder diretamente para eles. Mas obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. A gente vai agora passar, então, para a apresentação do Júlio Reis, que é lá da Federal de Viçosa. Então, Felipe, próximo vídeo, por favor. Olá a todos, eu sou o Júlio Reis, professor da UFV, e vou apresentar o trabalho intitulado Supervised Learning for Misinformation Detection in WhatsApp, realizado em colaboração com o professor Fabrício Benevenuto, da UFMG. Bom, o WhatsApp é um aplicativo de mensagem instantânea bastante popular que conecta mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo.
De forma geral, o WhatsApp mudou drasticamente a maneira como conteúdos sobre diversos assuntos são disseminados e compartilhados em nossa sociedade, incluindo as notícias. Particularmente no Brasil, uma reportagem do Tecmundo já relaciona o WhatsApp como a plataforma digital mais utilizada pelos brasileiros. Além disso, uma pesquisa recente divulgada pelo Instituto Reuters mostrou que em países como Brasil, Malásia, África do Sul, o WhatsApp já se tornou a principal plataforma para discussão e compartilhamento de notícias. No entanto, a facilidade para a criação de grupos pelos usuários, bem como a simplicidade para compartilhamento de informações, tornaram o WhatsApp uma plataforma bastante vulnerável para abusos por campanhas de desinformação que afetam a credibilidade de todo o conteúdo que é disseminado nesse ambiente. O uso frequente do WhatsApp para socialização entre os usuários também favorece esse fenômeno. O Instituto Reuters, por exemplo, também mostrou em sua pesquisa que 76% dos usuários do WhatsApp participam de grupos de discussão nessa plataforma. Os autores mostram ainda que 58% desses usuários participam de grupos que incluem pessoas desconhecidas. Particularmente, isso realmente é evidente no cenário nacional, onde o WhatsApp foi apontado como uma das principais mídias para divulgação de desinformação durante as eleições presidenciais de 2018, consolidando-se como uma plataforma bastante utilizada para a distribuição de mensagens políticas em massa. Dentro desse contexto de disseminação de desinformação no WhatsApp, uma tarefa bastante importante para conter ou mitigar o problema é a checagem de fatos. Existem várias agências no Brasil dedicadas exclusivamente a essa tarefa. No entanto, embora a checagem de fatos seja extremamente essencial, esta é uma tarefa que não escala. Existem vereditos, por exemplo, que demoram dias para serem concluídos. Por exemplo, no ano de 2019, a agência Lupa, durante o ano inteiro, conseguiu disponibilizar cerca de 700 checagens com toda a sua equipe. Então, se nós pensarmos no volume, de informações que são geradas todos os dias em grupos do WhatsApp, é possível notarmos que as agências não conseguem acompanhar o enorme volume desse conteúdo e especificamente notícias que são geradas nesses ambientes todos os dias. E ainda há um desafio adicional. Os canais de comunicação estabelecidos no WhatsApp, eles são descentralizados e em sua maioria privados por padrão. Assim, não é possível descobrir facilmente quais são os assuntos que são discutidos nesses ambientes, e os checadores de fatos normalmente necessitam de apoio, para identificarem potenciais demandas de verificação. Então, diante desse cenário, o objetivo desse trabalho é investigar o potencial de abordagens de aprendizado de máquinas supervisionadas para apoiar a checagem de fatos na tarefa de identificação da desinformação que é disseminada no WhatsApp. Ou seja, explorar o uso dessas abordagens automáticas como uma ferramenta auxiliar ao processo, de forma que o veredito final ainda dependa de um especialista. Dado o objetivo do projeto, o primeiro passo é a definição do conjunto de dados. Primeiramente, devido ao grande volume de informações que são compartilhadas no WhatsApp e a sua natureza fechada, em função da adoção de criptografia de ponta a ponta, obter dados relevantes dessa plataforma por si só é um desafio. É difícil rastrear o que é compartilhado dentro desse ambiente. Assim, para investigar o potencial de abordagens automáticas de aprendizado de máquina na tarefa de identificar a desinformação disseminada no WhatsApp, nós exploramos um conjunto de dados construído pelo nosso grupo de pesquisa em um trabalho anterior. A tabela nesse slide apresenta um resumo desse conjunto de dados, que de forma geral compreende mensagens disseminadas por meio de imagem no WhatsApp durante o período eleitoral brasileiro de 2018 em grupos públicos com foco em discussões políticas.
É válido ressaltar que nós optamos por filtrar mensagens que divulgam informações por meio de imagens, uma vez que esforços anteriores também mostraram que as imagens são um dos tipos de conteúdo de mídia mais frequente dentro do WhatsApp, bem como uma importante fonte de desinformação. Em seguida, para o processo de rotulação dos dados, nós exploramos a API do Google Vision para rastrear imagens que foram checadas por agências de checagem de fatos brasileiras. Nosso conjunto de dados final é composto de 135 imagens distintas que foram rotuladas como desinformação. Para as imagens restantes, nós nos referimos a esse grupo como conteúdo não verificado, ao invés de não contém desinformação, por exemplo, uma vez que a veracidade do mesmo não foi necessariamente avaliada por uma agência de checagem de fatos. É importante destacar que os dados explorados nesse trabalho estão disponíveis publicamente no link apresentado nesse slide. Depois disso, nós pesquisamos trabalhos relacionados e recentes como uma tentativa de implementar atributos propostos na literatura para a detecção de desinformação. Em linhas gerais, esses atributos podem ser divididos em 3 grupos principais: atributos extraídos a partir do conteúdo, atributos extraídos a partir da fonte da informação e atributos extraídos a partir do ambiente de propagação. No total, nós implementamos 181 atributos para a detecção de desinformação, distribuídos nos 3 grupos, incluindo alguns que foram propostos nesse trabalho, como, por exemplo, atributos relacionados a propriedades da imagem, novas métricas de propagação desse conteúdo dentro do WhatsApp e fora do WhatsApp. Nós destacamos que explorar esses atributos é também uma tentativa de entendermos melhor características únicas da desinformação que é disseminada no WhatsApp, considerando o cenário político brasileiro. Como exemplo disso, nós mostramos aqui uma distribuição cumulativa do número de URLs, onde as imagens compartilhadas no WhatsApp também foram disseminadas. Para esse atributo que foi proposto nesse trabalho, nós podemos perceber que imagens contendo desinformação que foram compartilhadas no WhatsApp também foram mais divulgadas na web como um todo, o que ressalta o comportamento viral desse tipo de conteúdo fora da plataforma. Depois de implementarmos atributos para a detecção de desinformação, nós avaliamos o desempenho de previsão de abordagens clássicas de aprendizado de máquina supervisionado na realização da tarefa. Além disso, nós exploramos métricas comumente adotadas em tarefas de recuperação de informação e aprendizado de máquina como uma maneira de avaliar a eficácia das abordagens propostas. Por fim, todos os experimentos foram executados com validações cruzadas de 5 partições. Essa tabela apresenta os resultados experimentais obtidos, com intervalos de confiança de 95% para os modelos treinados a partir de todos os atributos implementados e descritos anteriormente considerando o conjunto de dados do WhatsApp. De forma geral, nós podemos observar que o classificador XGBoost obteve os melhores resultados, com 0,97 e variação de 0,01 para macro F1 e 0,82 e variação de 0,03 para ALK, respectivamente. Depois disso, como uma tentativa inicial de investigação do potencial prático dessas abordagens automáticas, nós inspecionamos a curva ROC para o melhor classificador. Nós podemos observar que é possível escolher um limite para classificar corretamente a maioria das mensagens que contêm desinformação, enquanto nós classificamos erroneamente cerca de 55% do conteúdo não verificado. Como um resumo das principais contribuições desse trabalho, primeiramente nós apresentamos um survey que descreve atributos que são úteis para a detecção de desinformação. Além disso, nós computamos 181 atributos que capturam diversas informações relativas ao conteúdo disseminado no WhatsApp. É válido ressaltar que nesse contexto nós propomos novos atributos relacionados, por exemplo, à propriedade da imagem, estrutura semântica do texto, novas medidas de propagação. Nós também avaliamos a performance de predição de modelos na tarefa de detecção de desinformação disseminada no WhatsApp.
De forma geral, nossos resultados revelam que a detecção automática tem um potencial interessante para ser utilizada por verificadores de fatos como uma ferramenta auxiliar no processo de identificação do conteúdo com maior probabilidade de ser falso. E, por fim, nós esperamos que esse trabalho motive esforços futuros que estejam focados na proposição de soluções automatizadas que apoiem a checagem de fatos no combate à desinformação, desencadeando, por exemplo, novas contramedidas que sejam efetivas nas próximas eleições. Boa tarde, Júlio. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Obrigado, boa tarde. Nós já temos pergunta aqui para você no nosso chat, né? Então, a primeira pergunta é do professor Valdeni. Ele pergunta, né, como que você consegue checar se um determinado fato foi usado para distorcer a verdade, né? Então, depois ele até complementa, por exemplo, se você tem duas descrições conflitantes do mesmo fato, como identificar a versão que seria a desinformação? Ok. Então, na verdade, nesse trabalho que a gente faz para investigar, né, para determinar aí o que é a verdade, o que é a mentira, o que é o boato ou a desinformação de uma forma geral, a gente usa a checagem de fatos. Porque, na verdade, o que a gente estabelece é que eles são os especialistas capazes de dizer se aquilo é verdade ou não, com base em vários critérios, né? Existe, por exemplo, a IFCN, que é um órgão mundial que estabelece aí várias diretrizes que essas agências de fatos precisam seguir, por exemplo, para executar todo esse processo com bastante cuidado e etc. Então, no nosso trabalho, o que a gente faz é, de certa forma, contrastar essa imagem que é disseminada no WhatsApp e essa informação de forma geral com essa informação que a agência de checagem já disse que é uma desinformação. Então, a gente usa isso como uma espécie de rótulo para esse conteúdo. Então, justamente por esse motivo, que eu até falo um pouquinho disso na apresentação, que a gente não se refere ao restante do conteúdo como um conteúdo que não contém desinformação. Na verdade, o máximo que eu posso dizer sobre ele é que ele é um conteúdo que foi disseminado e que ele não foi checado por nenhuma dessas agências. Então, eu não posso dizer nada sobre esse conteúdo, tá? O objetivo é justamente eliminar esse viés de que, né, nós, pesquisadores, pudéssemos inferir de alguma forma se isso é uma verdade, uma mentira. Embora existam muitas coisas óbvias, né, que a gente recebe e consegue filtrar rapidamente, mas existe um trabalho sério realizado para conter a desinformação e nesse estudo a gente acaba aproveitando esse esforço, tá? A gente tem uma outra pergunta aqui também do Leonardo, né, que ele pergunta para você como que foi feita a calibragem dos algoritmos e qual validação estatística foi aplicada sobre a comparação dos algoritmos. Bom, na verdade, os algoritmos, foi feito um tuning para todos esses algoritmos, tá? Então, rodamos lá um grid search para identificar os melhores parâmetros para cada um desses modelos, com validação cruzada de 5 partições, então, né, esse processo tradicional aí de 3 partições para treino, uma para validação e outra para teste, e a partir daí o que a gente quis foi extrair o melhor modelo daquele algoritmo, tá? Mas para o melhor modelo que pudesse construir com base naquela técnica. E aí a gente executou esse processo repetidas vezes para tentar extrair aí esses intervalos de confiança, né? Então, para cada execução, para cada algoritmo particularmente, a gente fez a execução de 30 vezes, então a gente tinha 30 valores para cada um desses algoritmos, e aí, com base nisso, é que a gente tirou o intervalo de confiança para fazer essas comparações de desempenho, tá? Então, nesse sentido, a gente verifica os empates, etc. Imagino que seja nesse sentido a pergunta. Perfeito. Obrigado, Júlio, pelas tuas respostas e pela tua apresentação, tá? Mais uma vez aí, você está de parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado, João. Nada. A gente vai passar agora, então, para o nosso último trabalho, que vai ser apresentado nessa sessão, que é o trabalho do Rafael, da UFRJ. Então, Felipe, próximo vídeo. Todos, meu nome é Rafael, eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Como o Twitter vem sendo utilizado para compartilhar material pornográfico infantil em 2020, um estudo empírico. Os autores sou eu e a professora Joanice de Oliveira, da UFRJ. Esse trabalho ele teve como objetivo identificar se o Twitter ele está sendo usado continuamente, né, no tempo para compartilhar pornografia infantil, e identificar se esse tipo de conteúdo gera engajamento na rede, né, ou seja, se as pessoas interagem de fato com isso. Né. Para atingir esses objetivos, né, uma metodologia foi traçada, né, primeiramente identificando as palavras de buscas, que no caso aqui foi CP Telegram. Tá? CP é a abreviação de Child Pornography e Telegram é o principal aplicativo onde esses usuários trocam esse tipo de mensagem. Né? Foi desenvolvido então um crawler utilizando a biblioteca Twint em Python, tá? Para percorrer e coletar esses tweets. Tais tweets foram processados, né? A gente classificou os tweets entre nocivos e não nocivos, né? Aqueles que tinham de fato a intenção de trocar material pornográfico infantil e os que não, né? E esses que não foram eliminados. E, por fim, a avaliação, né, com uma definição de métricas e critérios de avaliação. Tá? Para esses critérios de avaliação, né, nós tomamos duas métricas. A primeira, a métrica de constância, onde o valor absoluto de tweets no tempo, né, sobre o valor absoluto de tweets no tempo t, né, dava uma razão, e que se essa razão fosse maior ou igual a 1, então nós tínhamos aqui uma constância no tempo, né, do número de tweets sendo compartilhados. Né. Em segundo, a métrica de engajamento, né, onde nós avaliamos o valor absoluto de comentários, curtidas e tweets sobre o valor absoluto de tweets, né, no tempo t. Essa razão, se fosse maior que 1, então nós tínhamos então um engajamento real, tá, para esse tipo de postagem. Né. É possível ver, né, a quantidade de tweets ao longo do tempo, aqui nesse primeiro gráfico, né, com os grandes picos começando ali em agosto, né, e setembro, certo? Um dos possíveis fatores desses picos foram os meses de coleta, que foram exatamente setembro e novembro, tá? E ao todo foram coletados 5.616 tweets que foram considerados de fato nocivos, tá? Desses tweets, né, a gente pode ver, tá, que em comparação, né, um mês comparado ao outro, a gente vê de fato uma identificação da constância desse compartilhamento, né, compartilhamento desse tipo de material. Né. Então, quando nós vemos um mês em relação aos seus meses posteriores, né, nós vemos sempre valores superiores a 1, né, tirando algumas poucas exceções e tirando obviamente a exceção de setembro, que foi o mês que teve mais tweets, né, foi o ponto fora da curva. Para engajamento, né, nós já vimos uma configuração bastante similar, né, com 7.825 comentários, 5.358 curtidas e 297 retweets. Tá? E tais métricas, né, foram colocadas apostas aqui no nosso critério de avaliação, né, onde foi visto uma identificação de uma geração de engajamento desse tipo de material para todos os meses. Então, naquela continha, né, da métrica de engajamento, todos os meses tiveram de fato um resultado maior que 1. Né? O que isso nos mostra? Né? Que apesar das limitações de tempo útil da vida dos tweets, porque eles vão sendo deletados tanto pela plataforma quanto pelos próprios usuários, né, por uma questão de tentar apagar rastros, é possível observar um fenômeno acontecendo, né, na rede social no que se refere ao compartilhamento e consumo de pornografia infantil. Apesar da política do Twitter repudiar completamente qualquer material de pornografia infantil na rede, né, há uma falta de medidas sobre como tratar o problema. Né. E na maioria dos países, assim como o Brasil e os Estados Unidos, o compartilhamento desse tipo de material
é ilegal, né? Fazendo-se necessárias assim, as sanções cabíveis a esses usuários, não somente no âmbito da rede social, como também, né, na lei dos territórios desses usuários, né? E, por fim, assim, a gente atinge o objetivo do trabalho e atinge mais um objetivo oculto, né, que era demonstrar esse fenômeno acontecendo e como que ele está ocorrendo, né, como que esses usuários estão se comunicando, né, por onde que eles estão se comunicando. Tá? Agradeço muitíssimo a presença de todos. Muitíssimo obrigado. Oi, Rafael, boa tarde. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Boa tarde. Enquanto não chegam aí perguntas da audiência, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, né, fez essa análise aí a constância, né, do engajamento das mensagens de pedofilia ao longo de 2020. Eu queria te fazer duas perguntas em cima disso. Assim, a primeira é, vocês pretendem fazer uma análise de um prazo mais longo? Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, geralmente, não sei se esses tweets se eles são do Brasil ou se são geral, né, de outros países também, mas eu imagino que ações policiais para atacar essas redes de pessoas que guardam e que disseminam pornografia infantil, elas são demoradas, né? Então, talvez em um ano você não veria assim uma queda, né? Você viu que é constante, o pessoal está sempre ali divulgando. Então, a primeira pergunta é, será que vocês imaginam em fazer uma análise de um tempo assim, mais longo para ver esses impactos de, por exemplo, ações policiais? E a segunda pergunta é, qual seria o trabalho futuro que vocês já tinham imaginado para o trabalho de vocês? Sim, sim. Bom, aproveitando e respondendo as duas de uma vez só, né, a gente planeja assim fazer coletas futuras, né, mas sempre olhando para frente, tá? Olhar para trás, né, nos anos anteriores, 2019, 2018, fica cada vez mais difícil por uma questão de volumetria, tá? Como mencionei, esses tweets eles têm uma vida útil muito curta, né? Então no gráfico, né, já dá para ver, né, que a coleta acontecendo em setembro, em dezembro, os meses de janeiro e fevereiro já tem pouquíssimos tweets, né, e não é porque não tiveram ou tiveram poucos, e sim porque eles já foram apagados, né, tanto pelos usuários quanto pela própria rede social, né, por conta das denúncias, né. Então, nós já estamos fazendo a coleta desse ano, né, de 2021, até com uma tentativa de comparar, né, para ver jogar essas mesmas métricas, né, de compartilhamento, de constância, né, para ver se elas continuam, né, expandindo, né, na rede social e se até mesmo outras redes sociais entram, né, nesse tipo de compartilhamento. Tem uma pergunta aqui do Valdemir, ele pergunta se para mensagens mais longas a tua análise se aplicaria também. Sim. No caso, apesar do termo de busca, né, ter sido usado simplesmente CP Telegram, né, a gente analisa, né, o conteúdo inteiro da mensagem, né, mesmo sendo uma mensagem mais curta ou então sendo uma mensagem mais longa. Tá? Para esse primeiro trabalho, esse tipo de análise ainda foi feito um pouco manual, tá? Inclusive, um dos trabalhos futuros é até mesmo uma identificação automática, né, desse tipo de mensagem, né? Mas para esse ainda foi feito de forma manual, né? E não teve nenhuma barreira assim do tamanho das mensagens, né? Mas a grande maioria é em torno ali do máximo 100 caracteres. Entendi. Perfeito, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho aí, pelas suas respostas aqui às perguntas. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o nosso último trabalho dessa sessão. E aí fica aqui então o convite para todo mundo, para o painel que vai acontecer agora às 5h30, que é o painel Soluções Inovadoras para a Web, com a moderação do nosso querido professor Adriano, aí, nosso chair do Web Media desse ano.
Então, vejo vocês lá e até a próxima.